O Novo Testamento nos diz que, de acordo com a profecia do Antigo Testamento, o Messias teria um nascimento sobrenatural, já que sua mãe era virgem. E isto é baseado no que disse Isaías capítulo 7, verso 14, que está escrito: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E um rabino chamado Yosef Mizrahi, ele tentou desafiar a alegação do Novo Testamento, dizendo que nunca na história ninguém interpretou a palavra alma como sendo uma virgem. Porém, a verdade é que muitos estudiosos judeus, incluindo Rashi, que é um dos rabinos mais importantes para o judaísmo, Rashi ele interpretou a palavra alma como virgem muitas vezes, como nós veremos no decorrer desse estudo. Mas os rabinos atuais, os rabinos modernos, dizem que o conceito de nascimento virginal é puro paganismo. Então, será que eles consideram o Eterno incapaz de fazer com que uma mulher virgem conceba uma criança por outros meios que não sejam uma relação sexual? A palavra muitas vezes traduzida como virgem é a palavra betulá, que na Bíblia essa palavra pode se referir a uma mulher casada, bem como uma mulher solteira, mas a palavra alma se refere especificamente a uma mulher jovem e solteira. Então, de acordo com a cultura e de acordo com os mandamentos da Torá, durante os tempos bíblicos, uma jovem que nunca se casou, pois se presume ser uma jovem virgem. Portanto, o uso da palavra alma, ao invés de Betulá nessa profecia sobre o nascimento do Messias, na verdade só confirma o fato de que o Messias deveria nascer de uma maneira milagrosa. Mas primeiro vamos entender o que é que estava acontecendo no contexto dessa profecia importantíssima de Isaías capítulo 7, porque o contexto da profecia é que o profeta Isaías no capítulo 7 começa com uma descrição do rei Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. E ao contrário do seu pai, o rei Acais não estava mais caminhando na fé. Ele não estava caminhando nos mandamentos do Eterno, mas foi um mau governante que adorava ídolos, ele adorava Baal e chegou incluso a oferecer seus próprios filhos como sacrifício a seus deuses. E seus vizinhos não eram nada diferente dele, porque em Arã, o rei Hatzim, que reinou em Samaria, Peca, filho de Remalias, ele era o rei de Israel. Então esses dois reis, eles queriam se unir com Acais, com o reino de Judá, para formar um tratado de defesa contra o império da Síria, que naquele momento tinha começado uma campanha de querer conquistar. E Acais se recusou a se juntar com eles, de modo que, em resposta, o rei da Síria e o rei de Israel ameaçou ir à guerra contra Judá. Sua intenção era derrubar Acais, colocar aí um rei fantoche em seu lugar. Desde então, Acais não confiava mais no Eterno e ele sabia que ele não tinha chance de ganhar esta guerra por sua própria conta, por sua própria força, e ele se voltou para o rei da Síria para pedir ajuda. Então, juntamente com esse pedido de ajuda, Acais ele enviou dinheiro e ouro. Acais ele era um rei da casa de Davi e ele deveria pedir ajuda, era o Eterno, ao Deus de seus pais, mas como em muitos outros casos, como o de Acais, essa história mostra em quem as pessoas colocam sua confiança em vez de colocar no Eterno. Então os exércitos da Síria e de Israel subiram contra Judá e sitiou Jerusalém, mas conquistar a cidade foi um desafio devido às fortificações que foram construídas nos dias de Uzias, o avô do rei Acais. E como Acais não pediu ajuda ao Eterno, então Deus enviou o profeta Isaías a ele, junto com seu filho chamado Sear Jassuve, ou Shear Yashuve, para trazer a Acais palavras de encorajamento. E o objetivo da profecia era para lembrar a Cais e a seu povo que as vidas de todas as pessoas estão nas mãos do Eterno e que todos devem aceitar e acreditar e confiar nele. Então Isaías veio a Acais, enquanto ele estava observando os inimigos sitiantes, e disse: Aqui estão os dois reis. Então o profeta Isaías descreve Hatzim, o rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, e aos olhos de Deus, eles não são um tição queimados
Isaías profetiza nos versículos 7 e 9 que o plano dos dois reis são para matar Acais e colocar um rei fantoche em seu lugar, que seria um fracasso. Então Acais, como sendo rei de Judá, ele está vendo bem na sua frente os exércitos da Síria e Israel pelejando para destruí-lo. No entanto, em face desses fatos, o profeta Isaías promete a Acais que eles vão cair, que eles não vão permanecer. E essa profecia se cumpriu 65 anos depois. Então o rei deve ter pensado: em que vai me ajudar 65 anos a partir de agora? Eu preciso de uma solução agora, uma solução já. E nos versículos 10 e 11, o Eterno sabia os pensamentos do rei, fez uma proposta a fim de incentivá-lo, e Isaías disse a Acais: pede um sinal ao Senhor teu Deus. Isaías 7:10. E no versículo 12, o rei Acais, que não considerava Deus, mas considerava os ídolos, respondeu de uma maneira irônica, dizendo: eu não vou perguntar, eu não vou colocar o Senhor à prova. Porém, o Eterno estava disposto a dar ao rei Acais um sinal, a fim de levá-lo a confiar e acreditar nele, mas a resposta insincera e hipócrita de Acais revelou a profundidade da sua maldade e o desprezo que ele estava tendo pelo Eterno. Ele sabia muito bem que se ele pedisse um sinal de que viria a passar, porém ele precisava se arrepender e mudar seus modos. Ele queria manter o poder e o controle em suas mãos, por isso que ele recusou o sinal. Então, em resposta, que essa resposta de Acais irritou o Eterno, então agora o profeta Isaías passa de Acais para o povo de Judá, para a casa de Davi, e disse: portanto, o mesmo Senhor vos dará, e a palavra vos dará está em plural, um sinal. Então Acais se recusou a pedir um sinal, por isso Deus, por sua própria iniciativa, vai dar ao povo de Judá um sinal, que é justamente o que aparece no versículo 14 de Isaías 7. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem, ao mar, conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, se este sinal aqui era sobre uma mulher casada, que ficou grávida de repente, não haveria nenhum valor neste sinal, por quê? Pois porque as mulheres engravidam todos os dias. Mas o profeta está prevendo algo em comum. Isaías está profetizando que a Almá conceberá. E quando Deus fala sobre uma mulher solteira, isso significa uma virgem. Uma virgem dará à luz um filho. E o nome da criança é também um sinal importantíssimo, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então essa criança teria uma natureza divina. E nos próximos versículos vamos saber que esse será um período difícil para o povo de Israel. O profeta Isaías indica que essa criança vai comer manteiga e mel. E parece bom? Bem, nos tempos bíblicos, não. Por quê? Porque a coalhada é um produto do leite e para se obter o mel, as pessoas precisavam ir às florestas, que era uma tarefa difícil buscar colmeia nessas circunstâncias. Então, isso significa que seria durante um tempo de dificuldades e privações. E de fato, Yeshua nasceu em uma época em que o povo de Israel suspirou sobre a ocupação romana. E disse o profeta Isaías: ele saberá como rejeitar o mal e escolher o bem. Então Isaías continua descrevendo o filho prometido da Almá, esse Emanuel, dizendo que ele seria bom e perfeito e ele iria rejeitar o mal, ele iria saber escolher apenas o que é bom. Também são mostrados a razão pela qual o Eterno pediu a Isaías para levar seu filho, esse jovem chamado Shear e Achuve, com ele. E nesse ponto, o profeta Isaías se volta para o rei Acais, aponta para seu filho chamado Sear Jasub, ou Shear e Achuve, que significa um remanescente, voltará, e disse: pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o que é bom, a terra dos dois reis que você teme, Acais, será abandonada. Então isso significa que antes que o filho de Isaías sabia ou soubesse como discernir entre o bem e o mal, os dois reis que eram tão temidos pelo rei Acais e também pelo povo de Judá seriam tirados da terra. E com certeza, dentro de 2 anos, esses dois reis se encontraram mortos. Agora entrando aqui na palavra Almá, porque
o que falamos aqui foi o contexto da profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14. Então, o que significa a palavra Alma? Porque agora que entendemos o que estava acontecendo no capítulo 7 da profecia de Isaías, podemos voltar para o significado da palavra Alma no Antigo Testamento. Porque quando nós queremos saber o significado de qualquer palavra, nós precisamos examinar o contexto em que se insere tal palavra, como temos feito, e depois nós temos que comparar este texto com outros lugares em que aparece essa palavra. Então a palavra Alma, ela aparece no Antigo Testamento 7 vezes e o significado é sempre uma jovem solteira. Em Gênesis 24, versículo 43, nós encontramos Eliezer, o servo de Abraão, indo encontrar uma esposa para Isaque. E disse, Gênesis 24, 43, Eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela, ok, que sair para tirar água, e a qual eu disser, peço-te, dá-me um pouco de água de teu cântaro. E em hebraico aqui disse, Riner, Anohi, Nitsav, Ao-Em, Ramaim, Verraia, Ha-Almar. A palavra donzela aqui se traduziu como Almar. Em Êxodo capítulo 2, nos diz que a filha de Faraó tirou Moisés das águas e a irmã de Moisés, Míriam, ficou à distância vendo tudo. Então ela foi até a filha de Faraó e se ofereceu para encontrar uma mulher hebreia para amamentar essa criança. Então disse Êxodo 2, capítulo 2, versículo 8. E a filha de Faraó disse-lhe, foi, pois, a moça. E essa palavra aqui, moça, em hebraico, é a palavra alma. Então não há nenhum caso em que isso possa ser provado que a palavra alma significa uma jovem que não seja virgem. Então, o fato da virgindade é óbvio em Gênesis 24, 43, quando Eliezer está buscando aí uma mulher para Isaac, onde aparece a palavra donzela, e aí a palavra donzela é a palavra alma, que é usado para uma pessoa que estava sendo procurada como uma noiva para Isaac. A descrição de Míriam, aqui em Êxodo capítulo 2, versículo 8, mostra que essa menina era uma menina jovem, solteira, que ainda morava com seus pais. E no Salmo 68, versículo 25, disse: Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. E a palavra para donzelas aqui é a palavra almote, plural, ou almá, que são mulheres solteiras que participavam na procissão do rei ao lugar santo. Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 19 e 20. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Ok? E a palavra virgem aqui é a palavra almá. Ok? Porque, e disse o versículo 20, o caminho da mulher adúltera é assim, ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Então a palavra virgem aqui em Provérbios 30, 19 é a palavra hebraica almá, e Salomão está dizendo que o homem que leva intencionalmente a maneira com a virgem em relações sexuais é como uma adúltera que leva intencionalmente homens e diz, não fiz nada de errado, ou seja, não admite seu pecado. No livro de Cantares, capítulo 1, versículo 3, disse, Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Ou seja, aqui Sulamita, ela está elogiando quando ela diz que as mulheres virgens, alamote, plural, que estão à procura de um marido, são atraídas a ele como um homem que está prestes a se casar com ela. Já no versículo 8 do capítulo 6 do mesmo livro de Cantares, disse, 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Em hebraico disse, Shishim, Remar, Melahote, Ushemoni, Pila, Jeshim, Ve Alamote. Ok? Quando você fala que são as virgens, é Ve Alamote e In Mispar. Ou seja, aqui está mencionando 3 categorias de mulheres que viveram no palácio do rei. As rainhas,
as concubinas, e as mulheres jovens, alamote, plural de almá. Então as mulheres jovens, almá, estavam aí para quê? Pois para servir as rainhas e eram mantidas sob a lei de pureza, que durava um ano inteiro. Portanto, o Antigo Testamento sempre usa a palavra almá se referindo a uma mulher solteira, que também é uma mulher virgem, porque uma mulher solteira antigamente era uma mulher que não tinha relações sexuais. Uma jovem antigamente, ela era uma mulher virgem. Outra questão que nós temos que considerar é algo, ou seja, com essa palavra almá, que foi, como é que essa palavra almá foi entendida no judaísmo antigo? A Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, feita por 70 estudiosos judeus, muito antes da época do Messias, de Yeshua, os rabinos traduziram ao grego a palavra almá, de Isaías 7,14, como a palavra paternos, que significa virgem. A Peshita, que é uma tradução aramaica do hebraico no segundo século da Era Comum, também traduziu a palavra almá como virgem, e assim fez a tradução da Vulgata para o latim. O estudioso da Bíblia chamado Dr. Agora não esqueço aqui o nome dele, um estudioso muito famoso que fez uma literatura da Bíblia, uma tradução bíblica judaica. Ele descreve que os rabinos mencionam Rashi como alguém que interpreta a palavra almá como uma jovem. E admite que Rashi, de fato, considerou Isaías capítulo 7, verso 14, como uma referência a uma mulher virgem, uma jovem virgem, ao invés de, ou a uma mulher jovem, ao invés de uma virgem. No entanto, esse estudioso da Bíblia judaica, ele aponta que é fácil de entender porque Rashi tomaria uma posição diferente, e nesse caso particular, porque Rashi estava envolvido em debates polêmicos contra os cristãos, e portanto ele tomou uma posição oposta à que ele tinha aceito antes, ou até ao seu tempo, a fim de tentar refutar a messianidade de Yeshua. Na verdade, ele tomou uma posição diferente da que ele mesmo havia tido em um caso diferente. Rashi nem sempre interpretou a palavra almá como uma jovem. E essa palavra também aparece em Cantares de Salomão, e nesses versos que nós lemos, Rashi, ele interpretou a palavra almá como uma virgem. Além disso, o próprio Rashi indicou que outros rabinos, outros comentaristas judeus, em seu tempo também interpretou a palavra almá, de Isaías 7,14, como uma virgem. Então, portanto, é importante notar que os antigos sábios judeus também tinham a crença de que o Messias não teria um pai biológico. E uma prova disso está em um escrito clássico do judaísmo, escrito entre 300 e 500 da Era Comum, que se chama Bereshit Rabá, ou Gênesis Rabá 35 e 37, que disse: O Salvador que eu levantarei entre vós não tem pai. Nenhum Salvador que levantarei entre vós terá pai. ¿Quién hay fuera de ti? ¿Y quién es la roca sino tú? Oh Mesías de Israel, fortaleza y salvación. Tu palabra me alienta, ella sacia mi ser, lámpara que alumbra mis tinieblas. Extiende tu mano desde lo alto, Señor, para librarme de las redes de la muerte. Tú vives por siempre y para siempre es tu amor.
de ti. ¿Y quién es la roca? Solo tú, oh Mesías de Israel, fortaleza y salvación. Tu palabra me alienta, ella sacia mi sed, lámpara que alumbra mis tinieblas. Extiende tu mano desde lo alto, Señor, para librarme de las redes de la muerte. Tú vives por siempre y para siempre es tu amor. Bendita sea la roca de Israel, roca de extiende tu mano desde lo alto, Señor, para librarme de las redes de la muerte. Tú vives por siempre y para siempre es tu amor. Bendita sea